E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, da terceira série do ensino médio. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo não tem as respostas, é um vídeo apenas de explicação. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, eu vou deixar aqui na descrição as playlists do canal, que tem muita coisa que eu já gravei. Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, CAED. E se você está procurando conteúdo de matemática e física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, que lá tem muita coisa bacana. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele like, que ajuda também o canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Texto 1. A alma dos 20 anos. A alma dos meus 20 anos, no outro dia, senti volver-me ao peito, e pondo fora a outra, a enferma, que lá dentro mora, ria em meus lábios, e meus lábios ria. Achava-me ao teu lado então, Luzia, e da idade que tens na mesma aurora. A tudo o que eu já fui, tornava agora. Tudo o que ora não sou, me renascia. Ressentida a paixão primeira e ardente a febre. Ressurgiu-me o amor antigo, com os seus desvairos e com os seus enganos. Mas quando te foste, novamente a alma de hoje tornou a ser comigo, e foi contigo a alma dos meus 20 anos. Texto 2. Precisava te encontrar de novo para me reencontrar em você. Eu só queria que soubesse que precisava te encontrar de novo para me reencontrar em você. É que desde que a gente se despediu, ficou em mim uma sensação de que estar incompleto seria uma condição quase que eterna, ao menos eternamente enquanto estivesse longe da magia que morava no nosso amor. Acredito, verdadeiramente, que alguns sentimentos resistem ao tempo para nos mostrar que eles eram maiores do que as nossas expectativas, que eles superam os obstáculos, dão volta nas mágoas, conseguem escapar por entre as palavras duras que acabamos trocando quando o fim se aproxima, mas ganham forma, fôlego, sempre que chega a hora de ressurgirem para ressignificar tudo dentro dos nossos corações. Nosso reencontro não foi por acaso, assim como o nosso primeiro encontro também não foi. Existe alguma química secreta em cada um de nós que, ao se misturar, dá origem a sensações e momentos inexplicavelmente únicos. É como se a engrenagem que eu sou voltasse a funcionar perfeitamente só por estar ao seu lado, não mais aos trancos e barrancos, não mais com defeito, como estava até segundos antes do meu olhar se cruzar, de novo com o teu. 1. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos são semelhantes porque a. Comparam o sentimento de paixão com uma enfermidade. B. Criticam as experiências vivenciadas na juventude. C. Descrevem as mágoas sofridas ao longo da vida. D. Expressam o sentimento vivido no primeiro encontro romântico. E. Relacionam o amor do passado ao processo de autoconhecimento. Essa questão está afirmando que os dois textos pertencem a épocas distintas, mas que eles são parecidos. E aí ele quer saber o porquê. Então, vai ter alternativa aqui, né, que vai ter a característica de apenas um texto. Mas não pode marcar essa, né? Então vocês têm que ignorar alternativas que tenham características de apenas um texto e tem que marcar a alternativa que vai colocar características dos dois textos, que é o que ele pede, né? O que os dois textos têm em comum ali, por que eles são parecidos. Então, quando a gente compara, a gente vê que nesse texto, né, a alma dos 20 anos, ele está falando o seguinte, né? A alma dos 20 anos seria a juventude, digamos assim. Então, ele diz que ele sentiu a juventude dele voltar, né? Quando ele estava ali perto dessa mulher amada, tal, que é a Luzia. Então, assim, ele voltou a ser, né, tudo que ele era quando ele era jovem e tudo mais, por conta dela, né? Então, depois ele fala aí que quando ela vai embora, essa alma da juventude e tal, ela vai embora também e ele volta a ter a alma de hoje, né? Porque a alma da juventude foi embora com ela, né? Então, tipo, ele está relacionando toda a questão do amor que ele tem por ela, com como ele percebe a si mesmo. E depois, no texto 2, ele fala no título, eu precisava te encontrar de novo para me reencontrar em você. Então, ele diz, ele repete isso daí, né, no primeiro parágrafo, né, e depois ele diz, aqui no finzinho, cadê? É como se a engrenagem que eu sou voltasse a funcionar perfeitamente só por estar ao seu lado, não mais aos trancos e barrancos, etc. Né? Então, assim, ele vai falando aí em alguns momentos
né? Olha só aqui também no começo. Quando a gente se despediu, ficou em mim uma sensação de que estar incompleto seria uma condição quase que eterna. Então, nesse texto, percebam que ele também está relacionando o sentimento de amor que tem pela pessoa com o modo como ele enxerga a si mesmo. Né? Então, assim, tipo, ele precisa estar perto dessa pessoa para encontrar a si mesmo, porque ele só encontra a si mesmo, né, se encontrando na outra pessoa, estando perto da outra pessoa, e aí a pessoa foi embora, ele se sentiu incompleto. Então, tipo, todo modo, assim, a gente percebe que nos dois textos, todo modo como eles olham para si mesmo, como eles percebem a si mesmo, como pessoa, como indivíduo, etc., acaba meio que dependendo da pessoa amada, né? Que quando a pessoa amada está junto, eles se enxergam de um jeito, quando a pessoa amada vai embora, eles se enxergam de outro jeito. Então, baseado nisso, vocês precisam apontar a alternativa que indica, né, por que esses dois textos são parecidos. 2. Infere-se do texto 1 que o eu lírico A. Deseja rejuvenescer 20 anos. B. Foi enganado pela mulher amada. C. Pretende ter outros relacionamentos. D. Sente saudades da mulher amada. E. Sofreu de uma doença desconhecida. Então, essa questão 2 quer saber o que a gente pode deduzir do texto 1. Ele quer saber uma informação que está no texto 1, mas que não está escrita. Ele quer saber qual é a informação que está nas entrelinhas do texto 1, que a gente, tipo, depois de ler o texto, consegue deduzir, consegue chegar a essa conclusão. Então, por exemplo, na letra A, deseja rejuvenescer 20 anos. Será? Será que esses 20 anos que ele fala, tipo, é literal, é 20 anos mesmo, ou é um modo dele se referir à juventude? Pois na B, foi enganada pela mulher amada. Na C, pretende ter outros relacionamentos, sente saudade da mulher amada, sofreu de uma doença desconhecida. Então, assim, percebam que no texto 1 ele está relacionando aí, né, o amor que ele tem, o sentimento que ele tem por ela, o modo como, assim, o relacionamento que eles tiveram, a própria percepção dele de si mesmo, o modo como ele se sente jovem ou não. E aí, percebam que, assim, ele se sente de uma maneira quando ela estava, e ele se sente de outra maneira agora que ela não tá mais, né? E assim, quando ela tava, ele estava se sentindo bem, jovem, né? E aí depois que ela não tá mais, ele já não se sente dessa maneira, ele sente que ele perdeu alguma coisa, que a alma dos 20 anos foi embora, né? Então, assim, baseado nisso, o que dá pra gente chegar à conclusão, né, da leitura aí do texto? A importância dos hábitos saudáveis. Quando o assunto é reeducação alimentar, a primeira atitude é mudar os hábitos e o estilo de vida. É preciso mudar a ideia de estar de dieta e incorporar a ideia de viver em dieta. Isso não quer dizer que você nunca poderá consumir um docinho, uma fritura, mas é preciso aprender que isso não deve ser parte de uma rotina alimentar. O melhor caminho para garantir a saúde, manter uma boa forma física e melhorar o desempenho em todas as atividades rotineiras é adotar hábitos saudáveis. Para isso, é preciso ter 3 atitudes fundamentais: alimentar-se de maneira equilibrada, manter uma atividade física regular e dormir bem. Pular refeições, consumir produtos industrializados em excesso, alimentos ricos em gordura saturada, açúcar simples, dentre outras atitudes de uma má alimentação, são os principais causadores das doenças mais presentes na atualidade, como obesidade, hipertensão, doenças cardíacas. Associado a esses fatores, o sedentarismo também potencializa todos esses riscos. Fazer atividade física regularmente é uma atitude decisiva para melhorar a saúde, condição física e até mental, pois exercitar faz com que o nosso organismo produza serotonina, o hormônio do bom humor. Para que os hábitos se tornem perfeitos, além de uma boa alimentação e uma atividade regular, é preciso descanso. Uma boa noite de sono é fundamental para a reposição e conservação de energia, amadurecimento do sistema nervoso, secreção hormonal e consolidação da memória. Por isso, é necessário dar importância ao descanso e colocar o sono na lista de prioridades da nossa rotina. 3. O trecho que apresenta a tese defendida nesse texto é: A. Isso não quer dizer que você nunca poderá consumir um docinho, uma fritura. B. O melhor caminho para garantir a saúde, manter uma boa forma física e melhorar o desempenho em todas as atividades rotineiras é adotar hábitos saudáveis. C. Alimentos ricos em gordura saturada, açúcar simples, dentre outras atitudes de uma má alimentação, são os principais causadores das doenças mais presentes na atualidade. D. Associado a esses fatores, o sedentarismo também potencializa todos esses riscos. E. Exercitar faz com que o nosso organismo produza serotonina, o hormônio do bom humor.
Então, essa questão quer saber qual é a alternativa que mostra a tese defendida no texto. O que é a tese de um texto? A tese basicamente é a ideia que o autor tem e que ele quer convencer você a respeito dessa ideia. Então, assim, ele tem uma determinada ideia sobre um assunto, ele quer te convencer sobre essa ideia, então isso é a tese. Ele vai desenvolver essa ideia, essa tese ao longo do texto. Então, você tem que achar a alternativa que mostra a tese, a ideia aí do texto que o autor quer te convencer. Então, quando a gente volta ali, a gente vê o título, por exemplo, a importância dos hábitos saudáveis, e depois quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo o tanto que ele vai falando, assim, da necessidade de a gente ter hábitos saudáveis, do tanto que eles são importantes, né, que é preciso aí fazer certas coisas para manter os hábitos saudáveis e para ter ali uma boa saúde, e aí depois ele vai dar os exemplos do que a gente pode fazer, né, para poder ali ter hábitos saudáveis e, consequentemente, ter uma boa saúde. E aí ele vai dar esses exemplos e vai falar da alimentação adequada, de manter a atividade física, dormir bem, etc. Então, percebam como toda a ideia do texto que ele vai desenvolvendo gira em torno aí do tanto que é importante e necessário manter esses hábitos saudáveis, né? E aí, baseado nisso, vocês têm que encontrar qual é a alternativa que vai fazer referência a essa ideia, né? De que é importante, de que é necessário, de que é preciso buscar ter esses hábitos saudáveis. E aí, essa alternativa vai ser a que tem a tese aí do texto. 4. Nesse texto, no trecho, mas é preciso aprender, a palavra destacada estabelece uma relação de A. Adição, B. Alternância, C. Conclusão, D. Explicação, E. Oposição. Então, essa questão quer saber qual é o sentido que essa palavra que está em destaque está passando, né? A palavra mas. Então, a palavra mas, quando ela aparece aí numa frase, ela sempre vai dar um sentido aí contrário à ideia que veio antes. Então, se eu disser, vamos supor, eu gosto muito de caminhar, mas ultimamente não tenho feito isso. Então, quer dizer, se eu digo eu gosto muito de caminhar, espera-se que eu sempre caminhe, certo? Mas só que daí quando eu digo, mas ultimamente não tenho feito isso, percebam que eu estou colocando uma ideia contrária à ideia que veio antes. Que é o que se espera é que eu caminhe, já que eu gosto de caminhar. Daí eu estou dizendo que eu não tenho feito isso. Então, estou colocando uma ideia contrária à ideia que veio antes, né? Então, a palavra mas, ela sempre vai indicar esse tipo de ideia, né? Então, assim, por exemplo, vou comentar um pouquinho aqui, né, algumas alternativas. Adição seria aí uma ideia de tipo somar, né, duas coisas, como por exemplo, gosto de comer banana e gosto de tomar suco de laranja. Estou somando duas ideias, né? Alternância, eu teria duas alternativas para escolher, tipo, ou uma coisa ou outra. Conclusão, eu vou ficar em casa, portanto, pretendo descansar, né? Ou então, D, explicação. Gosto de jogar bola porque me faz sentir muito bem. E na E, oposição. Preciso brincar mais, porém não tenho tido tempo, né? Assim, pensem no que eu disse, explicando aí a palavra mas, né? E pensem na explicação que eu dei aí de cada uma das alternativas, então, para encontrar, né, qual é o significado aí, qual é o sentido que essa palavra destacada está estabelecendo. Festival de Parintins. Considerado uma das maiores festas regionais do país, o Festival de Parintins pode ser comparado às grandes manifestações carnavalescas que acontecem pelo Brasil, por sua importância e grandiosidade. Durante o festival é representada uma rivalidade quase centenária entre dois grupos que encenavam nas ruas de Parintins o folclore do boi-bumbá. Hoje, o evento recebe cerca de 100 mil pessoas no Bombódromo, nas 3 noites de disputa. Cerca de 3.500 integrantes de cada boi desfilam por noite, divididos em 30 tribos, uma espécie de ala de escola de samba. As coreografias dos bois são ensaiadas durante 6 meses nos currais, espaços equivalentes às quadras de escolas de samba. 5. Esse texto é A. Um conto, B. Um relato, C. Uma lenda, D. Uma reportagem, E. Uma resenha. Então, aqui ele quer saber o gênero textual, né? Eu vou comentar cada um dos gêneros e vocês vão ver qual é o que mais se encaixa nesse, né? Lembrando que é um texto aí que está passando informação para o leitor, né, a respeito de como é o Festival de Parintins, para que o leitor esteja informado, tenha conhecimento sobre isso. Então, um conto é um texto curto que vai contar uma história, vai ter personagem, tempo, espaço, e vai estar ali falando de uma história fictícia. Um relato é um texto que vai contar uma experiência
particular de alguém. Então, tipo um relato de viagem, né? Enfim, né, conta uma experiência particular de uma determinada pessoa. A lenda é aquele texto que ele é transmitido boca a boca, né, tipo geração a geração, e que vai ali contar uma história de como surgiu um povo, como surgiu o Sol, a Lua, o Universo, etc. A reportagem é aquele texto mais informativo que vai passar ali, né, informações sobre um determinado acontecimento, um determinado local, uma determinada cultura, uma questão social, para o povo ler, se informar e ficar sabendo. E a resenha é aquele texto que vai avaliar um filme, um livro, uma série, para que você saiba se você acha que vale a pena ou não assistir ou ler, enfim, aquele filme, livro, série. O avião da Bela Adormecida. O voo para Nova York, previsto para as 11 da manhã, saiu às 8 da noite. Quando finalmente consegui embarcar, os passageiros da primeira classe já estavam em seus lugares, e uma aeromoça me conduziu ao meu. Perdi a respiração. Na poltrona vizinha, junto da janela, a Bela estava tomando posse de seu espaço com o domínio dos viajantes experientes. Se alguma vez eu escrever isto, ninguém vai acreditar, pensei. Instalou-se como se fosse morar ali muitos anos, pondo cada coisa em seu lugar e em sua ordem, até que o local ficou tão bem arrumado como a casa ideal, onde tudo estava ao alcance da mão. Quando levaram a água, ela abriu sobre os joelhos uma caixinha de tocador com esquinas de cobre, como os baús das avós. Tirou 2 pastilhas douradas de um estojinho, onde levava outras de cores diversas. Fazia tudo de um modo metódico e parcimonioso, como se não houvesse nada que não estivesse previsto para ela desde seu nascimento. Por último, baixou a cortina da janela, estendeu a poltrona ao máximo, cobriu-se com a manta até a cintura sem tirar os sapatos, pôs a máscara de dormir, deitou-se de lado na poltrona, de costas para mim, e dormiu sem uma única pausa, sem um suspiro, sem uma mudança mínima de posição, durante as 8 horas eternas e os 12 minutos de sobra que o voo de Nova York durou. Foi uma viagem intensa. Sempre acreditei que não há nada mais belo na natureza que uma mulher bela, de maneira que foi impossível para mim escapar num só instante do feitiço daquela criatura de fábula que dormia ao meu lado. O comissário havia desaparecido assim que decolamos e foi substituído por uma aeromoça cartesiana que tentou despertar a Bela para dar-lhe o estojo de maquiagem e os auriculares para a música. Repeti a advertência que a Bela havia feito ao comissário, mas a aeromoça insistiu para ouvir de sua própria voz que tampouco queria jantar. Foi preciso que o comissário confirmasse e ainda assim a aeromoça me repreendeu porque a Bela não havia colocado no pescoço o cartãozinho com a ordem de não ser despertada. 6. Infere-se desse texto que a aeromoça desconhecia a orientação dada pela mulher no avião. B. A mulher sentia medo de viajar de avião durante o período da noite. C. O comissário estava despreparado para trabalhar durante o voo. D. O encanto do narrador pela mulher fez o voo parecer demorado. E. O narrador queria conversar com a mulher que estava do seu lado. Essa questão, então, quer saber o que a gente pode deduzir do texto, né? E é mais uma informação que está nas entrelinhas, não está escrita de maneira clara ali, direta no texto, está nas entrelinhas, a gente precisa ler e deduzir, né? Então, vamos ver aqui, ó, o que ele fala, né? O avião da Bela Adormecida, então, tipo, ele foi ali fazer um voo para Nova York, e aí chegou uma mulher, tipo, muito bonita, né? Para voar também no mesmo voo, e ela chegou, sentou no lugarzinho dela, se acomodou, arrumou todas as coisinhas dela, né? Ficou ali toda ajeitadinha, tal, pôs a máscara de dormir, se cobriu, né? Não tirou os sapatos, tal, e dormiu, capotou, tipo, não se mexeu, não levantou nada até terminar o voo. E ele, olha só que interessante que ele fala, né? Que assim, durante as 8 horas eternas e os 12 minutos de sobra que o voo de Nova York durou. Né? Então, tipo, ele achou que o voo foi muito longo, que o voo demorou muito para passar. Né? E assim a gente percebe durante todo o texto, tanto que ele ficou assim, tipo, deslumbrado, né? Tipo, achou a mulher muito bonita e tal, ficou observando ela durante o voo. Aí no último parágrafo ele fala também, né, que a aeromoça vai lá, tal, né, para entregar coisas para ela e fica tipo cabreira, querendo acordar ela, né? Enfim. E aí ele diz, né, o homem diz aí, né, que ela tinha feito uma advertência, enfim, ela não queria ser acordada. Né? E aí, então, baseado nisso tudo, nessa informação toda que a gente tem no texto, vocês precisam descobrir o que é que está nas entrelinhas, que não está escrito no texto, mas que quando a gente lê, a gente consegue deduzir, consegue perceber aí, né, que está acontecendo. 7. Nesse texto, no trecho, foi impossível para mim escapar um só instante do feitiço daquela criatura de fábula
que dormia ao meu lado, o recurso estilístico foi usado para A. Apresentar as ações da mulher. B. Criticar o desânimo demonstrado pela mulher. C. Destacar a beleza da mulher. D. Enfatizar a confusão criada pela mulher. E. Ironizar a tranquilidade da mulher. Então, assim, ele quer saber o seguinte: o trecho que está aqui tem toda uma maneira mais floreada, digamos, de falar sobre a mulher. E ele quer saber por que ele utilizou toda essa maneira mais floreada, mais figurada para falar sobre essa mulher. Então, ele disse que ele não era impossível para ele deixar de olhar para a mulher, deixar de admirar a mulher, que a mulher era como se tivesse enfeitiçado ele, né? Que ela era como se fosse uma criatura de fábula, né? Tipo, então, assim, uma criatura incrível de uma fábula. A gente percebe que ele está completamente encantado, admirado com essa mulher, que é uma mulher muito bonita, né? E aí, diante de tudo isso, ele quer saber por que ele usou todo esse recurso de estilo, essa linguagem figurada que está aqui, né? 8. Qual trecho desse texto apresenta uma relação de causa e efeito? A. Quando finalmente consegui embarcar, os passageiros da primeira classe já estavam em seus lugares. B. Perdi a respiração. Na poltrona vizinha, junto da janela, a Bela estava tomando posse de seu espaço. C. Instalou-se como se fosse morar ali muitos anos, pondo cada coisa em seu lugar e em sua ordem. D. Foi uma viagem intensa. Sempre acreditei que não há nada mais belo na natureza que uma mulher bela. E. A aeromoça insistiu para ouvir de sua própria voz que tampouco queria jantar. Foi preciso que o comissário confirmasse. Bom, essa questão, então, quer saber em que alternativa a gente tem uma relação de causa e efeito. Para explicar um pouquinho melhor, eu coloquei aqui esse exemplo, né, com uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, perdi hora, o despertador estava quebrado. Então, qual foi a causa de eu ter perdido hora? O despertador quebrado. E qual foi o efeito do despertador quebrado? Eu ter perdido hora. Então, percebam que as duas partes aí se relacionam, né, dessa maneira aí de causa e efeito. Elas têm aí uma relação de causa e efeito, porque um é a causa do outro e um é o efeito do outro, né? Então, tipo, o despertador estar quebrado é a causa de eu ter perdido hora. Eu ter perdido hora é o efeito do despertador que estava quebrado, né? Então, assim, baseado na ideia que tem aqui, vocês vão reler as alternativas e ver em qual delas vocês encontram aí, né, a mesma lógica, né, o mesmo raciocínio. Mudanças no visual feminino. A evolução da moda a partir da década de 60. O que poderíamos chamar de nova moda é uma mistura de estilo retrô com a modernidade. Saias e vestidos balonês, saltos finos e altos. A moda está muito associada à cultura, estilo musical e hábitos de cada época, e podemos perceber como as tendências mudaram, tanto nas formas quanto nos estilos. Para demonstrar o quanto os acontecimentos refletem na cultura e na moda, no início da década de 60 tivemos a corrida espacial e a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e essa época foi marcada pelas peças de roupa futuristas e inspiradas na pop art. Em seguida, na década de 70, com a consolidação do movimento hippie, as pessoas começaram a se adaptar às muitas sobreposições, ou seja, a moda era usar tudo junto. Junto ao movimento veio o estilo discoteca, que é lembrado até hoje pelas suas cores fortes, brilhos e formas. Já a moda íntima teve seu avanço com o lançamento de jeans coloridos e blusas do tipo segunda pele. Na década de 90, que foi marcada pela diversidade de estilos em uma convivência harmônica. Já na segunda metade da década, a moda passou a buscar referências nas décadas anteriores, fazendo releituras dos anos 60. A busca pelo novo é uma tendência da modernidade, como a mistura de tendências antigas com toques pessoais futuristas, seja usando várias camadas de diferentes tecidos leves, pesados ou ainda grotescos, para modificar o estilo a que todos estão acostumados. 9. Nesse texto, no trecho, para modificar o estilo a que todos estão acostumados, o termo destacado estabelece relação de A. Comparação, B. Conformidade, C. Finalidade, D. Proporção e tempo. Então, aqui nessa questão, ele quer saber qual é a relação que essa palavra destacada para ela fornece, né? Então, quando a gente localiza no texto, a gente vê o que vem antes, ele fala, seja usando várias camadas de diferentes tecidos leves, pesados ou ainda grotescos, para modificar o estilo a que todos estão acostumados. Então, a gente percebe que aqui, né, meio que mostra um objetivo. Então, assim, qual é o objetivo
Para que eles usam, né, essas camadas de diferentes tecidos? Para modificar o estilo a que estão acostumados. Então, a gente percebe que tem aí um objetivo sendo indicado por essa palavra para, né? Então, aí, eu estou dizendo, estou afirmando para vocês que essa palavra para, aí, né, está indicando o objetivo, aí, né, de algo, né? Então, enfim, resumindo, o objetivo deles usarem essas várias camadas é modificar o estilo a que todos estão acostumados. Então, quando eu digo para vocês que é um objetivo, se vocês trocarem comparação por objetivo, o sentido é o mesmo? Conformidade e objetivo é a mesma coisa? Finalidade e objetivo é a mesma coisa? Proporção e objetivo, tempo e objetivo, enfim, né? Então, uma vez que eu afirmei para vocês que para aí está indicando objetivo, vocês vão verificar aí qual das alternativas poderia ser trocada pela palavra objetivo, que vocês encontram aí a resposta, ok? 10. Nesse texto, qual tipo de argumento foi utilizado para defender a tese de que a moeda está associada à cultura, ao estilo musical e aos hábitos de cada época? A. Dado estatístico. B. Fato histórico. C. Opinião de especialista. D. Resultado de pesquisa. E. Senso comum. Então, nessa questão, ele quer saber o que o autor disse para defender a ideia dele de que a moda está associada à cultura, né? Qual foi o argumento que ele usou para defender essa ideia, para convencer você de que moda está associada à cultura, estilo musical e hábitos de cada época, né? Então, assim, quando a gente volta para o texto, a gente vê aqui, ó, que ele fala no segundo parágrafo justamente essa ideia que está aí, né, na questão 10, que é justamente a tese, né? Então, a moda está muito associada à cultura, estilo musical, podemos perceber como as tendências mudaram, algumas formas quantos nos estilos. Então, aqui ele já lançou a tese dele, nesse segundo parágrafo. E depois desse segundo parágrafo, no resto do texto, ele vai desenvolver aí para convencer você de que essa tese está aí correta, né? E vai usando os argumentos dele para te convencer disso. E aí percebam como nos parágrafos seguintes ele vai dando aí exemplos, né, de como a moda atuou ali ao longo da história, né, e de como ao longo da história ela foi refletindo a cultura e etc. Então ele vai dar o exemplo do início da década de 60, né, que teve a corrida espacial, a Guerra Fria, né, e que nessa época, tipo, teve roupas mais futuristas. Depois ele vai falar da década de 70, que teve aí o movimento hippie, e aí, portanto, a moda passou a ser de uma outra forma por causa do movimento hippie. Depois ele vai falar aí da década de 90, né, que aí a moda já passou a ser de outra forma. Enfim, então, baseado nisso, vocês precisam indicar qual alternativa mostra o tipo de argumento que ele usou para convencer a gente dessa ideia dele aí no texto. Opinião. O que o sol faz com as flores? Este é o título de um dos livros mais lidos em 2018. Por estar no topo dos mais vendidos, chamou a minha atenção. Porém, ao buscar o livro, tive minha primeira surpresa. A capa é triste. Preta, com um desenho de uma flor que parece um girassol murcho, na cor branca, sem qualquer ponta chamar a atenção do leitor. Aí me questionei. Como um livro com uma capa sem muitos recursos visuais podia chamar tanta atenção dos leitores? A minha atenção, como disse, foi chamada pelo fato de o livro estar na lista dos mais vendidos, mas até ele chegar nesse patamar, teria que percorrer um longo caminho, ainda mais sendo um livro de poemas que, de regra, tem uma clientela diferenciada. O livro foi escrito por Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana de 20 e poucos anos, radicada no Canadá. O que o Sol faz com as flores é seu segundo livro de poemas e está dividido em 5 capítulos que relatam a jornada percorrida pela autora, que é semelhante ao de uma planta que murcha. Cai, cria raízes, cresce e floresce, até encontrar um lar dentro dela mesma. A escrita é simples, não parecem poemas, mas simplicidade não é sinônimo de não ter significado, ou, pelo fato de apresentar estrutura diferente do tradicional, ter sua importância reduzida. É certo que forma e conteúdo são importantes, mas que também devem se adaptar aos novos tempos. Mas o livro é, com certeza, diferente do que estamos acostumados a ver em livros de poemas. O que chama a atenção, e talvez seja esse o seu diferencial, é a capacidade da autora de expressar em poucas palavras sentimentos que precisariam de muitas páginas para serem explicados. Texto 2.
Qual o segredo da Indiana que tem 2 livros entre os mais lidos no Brasil? Rupi Kaur é o nome da poeta que há mais de um ano está na lista de autores mais vendidos no Brasil. Em fevereiro deste ano, com o lançamento de seu segundo livro, O que o Sol Faz com as Flores, editora Planeta, a escritora conseguiu emplacar 2 títulos simultâneos no top 10 dos mais procurados. Mas por que a obra da autora naturalizada canadense, nascida na Índia, é um sucesso? A culpa é do Insta. Boa parte dessa repercussão em torno de Rupi se deve à internet. Seus poemas curtos começaram a fazer sucesso por volta de 2014 no Instagram, onde tem 2,4 milhões de seguidores. Rupi recebeu até mesmo a alcunha de Instapoet, ou poeta de Instagram. 11. Esses textos são semelhantes, pois a. Analisa a simplicidade da escrita de Rupi Kaur. B. Descrevem a ilustração da capa do livro de Rupi Kaur. C. Enfatizam que Rupi Kaur está na lista de autores mais vendidos. D. Indicam que Rupi Kaur ficou famosa por causa de uma rede social. E. Mencionam o número de seguidores conquistados por Rupi Kaur. Essa questão, então, está comparando os 2 textos. Ele está afirmando que os 2 textos são parecidos e ele quer que vocês digam por que eles são parecidos. Quando aparecer 2 textos assim juntos numa prova, gente, pode ter certeza, ele vai pedir para comparar, né? Pelo menos nessas assim ali da avaliação diagnóstica, etc, é meio que padrão. E aí, o que acontece? Tem que achar o que tem em comum nos textos. Percebam que nas alternativas, vai ter alternativa que fala o que tem em um texto, né? E depois vai no texto 1. E depois vai ter alternativa que fala o que tem no texto 2. Né? Então, essas vocês vão ignorar, porque vocês têm que encontrar a alternativa que fala o que tem nos 2, que é aquela que vai mostrar por que eles são parecidos. Né? Então, percebam, né, que no texto 1, ele vai estar avaliando esse livro, comentando sobre ele, fala que ele está no topo dos mais vendidos, que chamou a atenção dele, fala da capa, né? Fala que é o segundo livro dessa autora, que a escrita é simples, etc. Depois, no texto 2, ele vai falar mais uma vez que ela está aí na lista dos autores mais vendidos, né? Depois, ele diz que está no top 10 dos mais procurados e que boa parte da repercussão, né, em torno disso é o fato de que ela tem ali muito, tipo, foi divulgada na internet, né? Ela divulgava ali os poemas na internet, então o Instagram acabou, tipo, impulsionando, sabe, o sucesso do livro. Então, baseado nisso, vocês precisam encontrar qual alternativa que mostra a informação que tem nos 2 textos, que vai justificar aí por que eles são parecidos. Tecnologia. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com superioridade. Com ele, é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo, vamos lá, mostra o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse, ainda seria suportável. Ele responde, repreende, corrige. Uma tela vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos digitais, tudo bem. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz, errado. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele. Bim! Olha aqui, pessoal, ele errou. Outra coisa, ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido nas suas relações com o computador que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando outro igual a ele o estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Está certo, jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milor Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional em antes dele e depois dele. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, precavidamente, mas juro que é sincero. Quando saí da redação do jornal depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina. 12. Qual trecho desse texto apresenta um argumento utilizado pelo autor para sustentar sua tese? A. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita.
B. Jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. C. Mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milor Fernandes. D. Claro que você pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, precavidamente. E. Saí da redação do jornal depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina. Então, mais uma vez, ele tem aí uma questão que quer saber qual alternativa mostra o argumento do autor para sustentar a tese dele, para defender a ideia dele. Então, vai ser correta a alternativa que mostra o que o autor está dizendo aí para defender a ideia dele, né, para convencer você da ideia dele. Então, percebam que durante o texto, basicamente a ideia dele é de que o computador ele é, digamos assim, superior, né? Ele aponta os nossos erros, né? Você tem que fazer tudo do jeito dele, senão ele te ignora. Então, ele também te repreende, te corrige, faz ali o bip, mostrando, né, que você errou, é mais inteligente que você, né? Aponta para você que é mais inteligente que você, enfim, né? E aí vai fazendo esse bip em público, te acusando disso tudo, né? E assim por diante, né? Que é diferente da máquina, tal, nesse sentido. E aí, baseado nisso, vocês precisam encontrar a alternativa que mostre essa ideia que ele passa, né? De que o computador ele é exigente, superior, mais inteligente, que aponta os nossos erros, enfim, e etc. 13. De acordo com esse texto, o computador fazia bip na redação do jornal porque o narrador A. Olhava a sua tela, B. O ignorava, C. O desafiava, D. O agradava e cometia algum erro. Então, essa questão é uma questão de informação explícita, né? Basicamente, ler ali o trecho certo no texto e encontrar a informação. E quer saber por que o computador fazia o bip na redação do jornal. O que o narrador tinha que fazer para esse computador fazer o bip? É basicamente voltar no texto, reler. Vocês podem reler esse trecho aqui que eu deixei em rosa, e que ele vai dizer, né, o que o narrador precisava fazer para que daí, logo em seguida, o computador fizesse o bip. Cientistas descobrem fósseis de gelo em meteorito de 4,6 bilhões de anos. Pesquisadores acreditam que minúsculos poros do objeto espacial já armazenaram água congelada. Cientistas do Japão e da China encontraram fósseis de gelo em um meteorito de 4,6 bilhões de anos. A descoberta pode revelar pistas sobre a formação do Sistema Solar. Chamado de ACFER 094, o objeto espacial foi encontrado em 1990, em uma zona desértica da Algéria. Os pesquisadores usaram microscópios e analisaram amostras do meteorito, identificando vários poros de 11 micrômetros. Um micrômetro corresponde à milésima parte do milímetro. Dentro de cada poro minúsculo havia cristais de gelo. Segundo os especialistas, a água congelada derreteu há bilhões de anos, deixando as impressões fossilizadas no meteorito. Para entender melhor a composição do objeto espacial, os cientistas fizeram uma simulação de como ele era no momento em que se formou. Provavelmente, a formação ocorreu a partir de um corpo rochoso planetesimal, uma semente com capacidade de formar um planeta. De acordo com os pesquisadores, o planetesimal se originou fora do Sistema Solar a partir de poeira fofa, composta por grãos de sílica e gelo. Conforme o planetesimal formou o meteorito, o núcleo dele foi preenchido de gelo. Ao se aproximar de uma zona do Sistema Solar, onde o calor solar é mais forte, o gelo evaporou e a água condensou novamente. Durante a viagem do objeto pelo espaço, sua estrutura mudou e ele se quebrou, caindo na Algéria. 14. Qual é o objetivo comunicativo desse texto? A. Apresentar uma informação. B. Defender uma opinião. C. Divulgar um evento. D. Ensinar um procedimento. E. Fazer um convite. Então, aqui ele quer saber qual é o objetivo, qual é a finalidade desse texto. O que ele quer fazer aí, né? Então, ele está aí querendo passar uma informação para o leitor, né? Uma informação aí que o leitor não conhece, aí vai passar a conhecer. Ele quer defender uma opinião, tipo, então o autor está tentando aí convencer você de algo. Ele quer divulgar um evento, né? Aí que vai acontecer, falando a data, o local, para que você saiba ir lá no evento. Ele quer ensinar um procedimento, tipo, ensinar como se faz algo para você ir lá e fazer. Ou ele está fazendo um convite para que você faça algo ou vá em um determinado lugar. 15. Qual é o assunto desse texto? A. A composição de meteoritos existentes em uma certa zona do Sistema Solar. B. A descoberta de poros contendo cristais de gelo em amostras de um meteorito. C. A extensão da zona desértica da Algéria. D. O ano do descobrimento de um objeto espacial.
E o calor próximo a uma zona do sistema solar. Então, essa questão quer saber qual é o assunto desse texto. Quando a gente vai ali para o título, né, a gente percebe que os cientistas descobriram os fósseis nesse meteorito e tal, e depois quando a gente começa a ler, a gente vê, né, o primeiro parágrafo fala a respeito disso, também da descoberta, e aí a partir do segundo parágrafo, a gente percebe que ele vai falar sobre como era esse meteorito. Então, os cientistas usaram microscópios para analisar, né, identificaram os poros, como que eram os poros que tinha neles. Aí fala também que, segundo os especialistas, né, as impressões deixadas no meteorito foi por causa da água congelada que derreteu e etc. Depois ele vai continuar aqui da composição do objeto, que eles queriam entender, que fizeram uma simulação, né, para tentar imaginar como que ocorreu a composição desse objeto, né? E aí eles vão elaborando as teorias dele e tudo mais. Então, assim, basicamente a gente percebe que o texto está falando que foi encontrado o objeto e depois ele vai ficar aí tentando entender como que é esse objeto, como que funciona, tal, esse objeto. Então, baseado nisso, vocês precisam encontrar a alternativa que indique qual é o assunto do texto. Apegos. Dizem alguns filósofos e também os budistas, o apego é a causa de todas as nossas dores emocionais. Concordo, mas faço ressalvas. O apego também provoca inúmeras alegrias e satisfações. Não faz sentido evitar filhos, paixões e amizades a fim de se proteger de tristezas, preocupações e frustrações. Passar uma vida inteira desapegada das pessoas seria entregar-se ao vazio existencial, e nunca ouvi dizer que isso gerasse bem-estar. Desapegar-se em troca de paz é uma falácia, só demonstra a covardia de viver. Não haveria um caminho do meio? Xeretando ainda mais os livros de filosofia, encontrei algo do romeno Cioran que me pareceu chegar bem perto de uma saída para o impasse. Diz ele que a única forma de viver sem drama é suportar os defeitos dos demais sem pretender que sejam corrigidos. Eis aí uma fórmula bem razoável para não se estressar. Apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância. Em tese, é perfeito. Em menos de poucos segundos consigo listar tudo o que me incomoda nas pessoas que mais amo. Conseguiria listar também o que me faz amá-las, é claro, mas o ser humano veio com um chip do contra. Os defeitos dos outros sempre parecem mais significativos do que suas qualidades. Depois de um longo tempo de convívio, aquilo que nos exaspera torna-se mais relevante do que aquilo que nos extasia. Pois a recomendação é, exaspere-se, mas saiba que não vai adiantar. Nada do que você disser, nenhuma cobrança, nenhum discurso, nada fará com que os defeitos do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher ou dos seus filhos desapareçam num passe de mágica. Assim como os seus também jamais evaporarão, por mais que os outros supliquem para você deixar de ser tão... preenche os pontinhos. Você é capaz de reconhecer seu defeito mais insuportável? 16. No trecho, apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância, o termo em destaque indica A. Conselho, B. Convite, C. Ordem, D. Pedido. Então, esse verbo aqui, né, apegue-se, o modo como ele está, tipo, apegue, está no modo imperativo. E o modo imperativo é uma forma ali que sempre vai dar conselho, fazer um convite, dar uma ordem, fazer um pedido, uma recomendação, uma orientação, etc. Então, percebam que eu falei, né, tudo opção que está na alternativa, até aí não ajuda muito, né? Então, assim, vocês têm que pensar qual é o sentido que está ali nesse apegue-se, né? Então, assim, quando ele fala apegue-se, o tom dentro do texto, considerando todo o texto, né? Olha o que ele fala, pois a recomendação é exaspere-se e tal, e assim por diante. Então, assim, a ideia desse texto é te dar uma ordem do que você tem que fazer na sua vida e, tipo, você tem que obedecer. É convidar você para fazer algo ou para ir para algum lugar. É pedir que você faça algo ou é te aconselhar de como é que você deve fazer algo, tocar sua vida e etc. Assim, todas as características se encaixam em verbos no imperativo, mas vocês têm que ver qual delas que se encaixa com esta daqui em específico dentro do contexto desse texto. 17. No trecho, conseguiria listar também o que me faz amá-las? O termo em destaque se refere a. Amizades. B. Paixões. C. Pessoas. D. Qualidades. Então, assim, essa alternativa tem que... Essa questão, né, esse trecho, para a gente entender melhor, tem que voltar no texto. Vamos localizar ele lá. Então, pronto, localizei o trechinho da pergunta, tá aqui. Conseguiria listar também o que me faz amá-las. E aí, basicamente, vocês vão reler ele dentro do contexto, ou seja, vai ler desde aqui, do comecinho até aqui, né? Ver o que vem aí um pouquinho antes, e aí com isso vocês conseguem descobrir ao que esse las
está se referindo. Então, quando ele fala aqui de amar, é amar quem, né? Então, relendo aí o que vem antes, vocês conseguem descobrir a que ele está se referindo com esse trecho las. Telefone. Telefone toca e o meu peito vibra. Tipo de coisa que só acontece quando você me liga. E eu lá esperando você ligar, torcendo para não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tentar me vender. Algum tipo de plano que não seja o meu com você. Todo dia a mesma coisa, eu em casa à toa. E você nem tem ideia de onde está. É que os meus dedos coçam e a cabeça dói fazendo esforço para não te ligar. E eu nem sei onde você está. O pior é que eu nem sei onde você está. 18. Nesse texto, no verso "e eu lá esperando você ligar", a linguagem utilizada é A. Característica de livros científicos. B. Comum em bate-papo com os amigos. C. Própria de entrevistas de emprego. D. Típica de algumas profissões. Então, aqui nesse trechinho, né, "e eu lá esperando você ligar", ele tem um tipo de linguagem. E ele quer saber em que situação a gente usa esse tipo de linguagem. Percebam que tem o C, né, que é uma maneira da gente dizer você, uma maneira informal de dizer você, que a gente usa quando a gente está falando ali com pessoas mais próximas, em situações mais informais. Então, assim, esse tipo de linguagem, com uma palavra como essa, C, né, e eu lá esperando você ligar, né, todo o trecho é informal, mas sobretudo essa parte aqui do C, é informal, típico da fala. Vocês encontrariam um trecho como esse num livro científico? Vocês usariam uma linguagem como essa conversando com amigos? Vocês encontrariam esse tipo de linguagem numa entrevista de emprego, né, que é uma coisa assim mais formal? Vocês acreditam que esse tipo de linguagem é exclusiva, ali, típica de algumas profissões, mas não é utilizada em outras? Não é só apontar em que situação, né, vocês usariam, né, essa linguagem utilizada. Vacinação. Algumas doenças são chamadas de infecciosas, aquelas causadas por micro-organismos. Para evitar a ocorrência de muitas delas, são usadas as vacinas, que protegem nosso organismo contra esses seres vivos. Quando uma criança nasce, ela recebe, ainda na maternidade, uma carteira de vacinação, em que aparecem alguns dados importantes do seu nascimento. Eles servem para identificá-la, manter informações de seu crescimento e estado de saúde, e registrar as vacinas que deverá tomar e as doses que já recebeu. Ao todo, são 9 tipos de vacinas obrigatórias, aplicadas em doses e reforços que variam de acordo com a idade. Como são muitas e extremamente importantes, é necessário que o esquema de vacinação de cada criança seja bem acompanhado por um ou mais profissionais da saúde. 19. No trecho, quando uma criança nasce, a palavra destacada estabelece uma relação de A. Dúvida. B. Lugar. C. Modo. D. Tempo. Então, ele quer saber, né, qual é a relação que essa palavra indica. Quando eu estou falando quando, né, tipo, quando algo aconteceu, quando a criança nasce, quando a criança nasceu, eu estou mostrando que eu estou em dúvida, eu estou indicando o lugar em que algo aconteceu, o modo como algo aconteceu, ou o tempo em que uma determinada coisa aí aconteceu, ou acontece, enfim. 20. No trecho, eles servem... Perdão, perdi a página. Aí, voltei. No trecho, eles servem para identificá-la, o termo em destaque retoma A. Dados importantes. B. Micro-organismos. C. Reforços. D. Seres vivos. Então, mais um trecho em que a gente precisa voltar ali no texto, localizar, ver o que está perto para conseguir descobrir a resposta. Então, voltei aqui para o texto, achei, né, o trechinho, eles servem para identificá-la, e a pergunta quer saber sobre a palavra eles. Eles quem? Quem serve para identificá-la? Então, lendo o que vem antes, a gente consegue descobrir quem que é esse eles que serve para identificá-las. Então, tipo, lê o que vem antes e vejam aí o que faz sentido, o que é que serve para identificá-la. Tá? Que aí, achando isso, vocês vão achar a quem ou ao que esse ele está fazendo a referência. Texto 1. Alimentação infantil. Gostosura, açúcar, gordura. Vemos em programas na televisão, em revistas, em argumentos publicitários, a preocupação com uma alimentação saudável. Refletindo sobre isso, novas marcas surgiram com essa proposta e muitas marcas clássicas estão se preocupando em mudar os ingredientes e acrescentar nutrientes para satisfazer essa necessidade. Os comerciais animados, promoções, brindes, visam atingir as crianças, isto é, quem consome esses produtos. Os brindes e promoções servem tanto para as crianças escolherem uma marca ao invés de outra, quanto para mantê-las como consumidoras, sendo que pode acontecer de elas comerem mais do produto, mesmo sem fome, somente para conseguir mais brindes ou mais chances de ganhar a promoção. As empresas não devem parar de anunciar, mas os pais têm que começar a impor limites em relação ao consumo desses alimentos aos seus filhos.
pois os alimentos em questão andam substituindo outros alimentos essenciais que não teriam os malefícios dos primeiros. Texto 2. O açúcar é o verdadeiro inimigo, e não a gordura. Quando se trata da obesidade, a gordura pode não ser sua amiga, mas não é tão inimiga quanto o açúcar, diz o consultor científico Robert Lustig, um neuroendocrinologista, autor e presidente do Instituto para a Nutrição Responsável. É uma visão que está conquistando o apoio de médicos. Se a obesidade fosse o problema, as doenças metabólicas que geralmente aparecem nos obesos não se manifestariam nos índices verificados na população de peso normal. Mais da metade das populações dos Estados Unidos e do Reino Unido estão experimentando efeitos normalmente associados à obesidade. Se mais da metade da população tem problemas, não pode ser uma questão de comportamento. Deve ser um problema de exposição, e essa exposição é ao açúcar. O que é necessário é limitar a disponibilidade para reduzir o consumo e reduzir os problemas de saúde relacionados ao açúcar, diz ele. As propostas incluem colocar advertências de saúde nas latas de refrigerantes, dar o mesmo tempo de publicidade ao marketing de frutas e legumes e acordos voluntários para reduzir o conteúdo de açúcar. 21. Em relação ao consumo de açúcar, os posicionamentos apresentados nesses textos são A. Complementares, B. Contrários, C. Idênticos, D. Imparciais e infundados. Então, nessa questão, ele quer comparar a opinião que é apresentada nos dois textos, né? Então, assim, posicionamento aqui, a gente pode dizer de uma maneira mais simples, que é opinião, né? Então, assim, no primeiro texto, ele está aí defendendo a opinião, né, de que está defendendo a ideia de que é preciso, né, refletir sobre a questão da alimentação saudável, né, fala também sobre a questão da publicidade, que as marcas elas estão tentando se adaptar a essa questão, né, enfim. E aí fala dos pais que têm que impor limites, né, com relação a esses alimentos que tem, tipo, que não fazem bem para a saúde das crianças, né, que tem açúcar, que tem gordura, etc. E, enfim, fala os alimentos em questão andam substituindo outros alimentos essenciais que não teriam os malefícios dos primeiros. Quer dizer, que esses alimentos com gordura, com açúcar, etc., com gordura, eles estão substituindo alimentos que seriam saudáveis. Ou seja, quando ele fala que não teriam os malefícios dos primeiros, quer dizer que esse tipo de alimento é um alimento que faz mal, né, que tem malefícios. E aí depois, no segundo, ele está falando que o açúcar é um inimigo e não a gordura. Ele está falando sobre os malefícios do açúcar, sobre como o açúcar faz mal, que não é bem, não é bem a gordura que faz tão mal, que faz, mas não tanto quanto o açúcar, que o açúcar é pior, e assim por diante. E aí, baseado nisso, quando a gente compara a opinião que ele tem nos dois textos, o que a gente pode dizer? Que os dois textos são complementares. Complementar quer dizer que, tipo, se completa. A opinião que um tem completa a opinião que o outro tem, tipo, complementa. Contrários. A opinião que um tem é completamente diferente do outro, é tipo oposta. Idênticos. A opinião que um tem é absolutamente igual à opinião que o outro tem. Imparcial. Um texto imparcial é um texto que não tem opinião. E aí, será que dá para marcar essa? Um texto infundado, né? Tipo um posicionamento infundado. É um posicionamento que não tem sentido. Uma opinião infundada é uma opinião que não faz o menor sentido, que não tem a menor lógica, né? Enfim, então, baseado na leitura que a gente fez, né, no que eu comentei sobre cada um dos textos, a gente pode chegar à conclusão de que essas opiniões se complementam, né, se completam, são completamente diferentes, são contrárias, são completamente iguais, são idênticas, são imparciais, tipo uma opinião que não é uma opinião, ou são infundadas, não fazem o menor sentido. 22. No texto 1, no trecho, todos os alimentos em questão andam substituindo outros alimentos. O termo destacado estabelece uma relação de A. Adição, B. Alternância, C. Conclusão, D. Explicação e oposição. Mais uma vez, uma questão desse tipo, que quer saber qual é a relação que a palavra passa. Dessa vez eu vou explicar de uma maneira diferente, até porque pode ajudar vocês a responderem uma das outras que veio antes, né? Então, vocês vão tentar trocar por essas opções que eu dei aqui, né? Eu localizei no texto o trecho, então, assim, vocês podem voltar para o texto, aqui nesse trecho aqui, nesse último parágrafo, que é onde aparece o trechinho da questão, né? Para ler ele inteiro, ver o contexto, tal, ver o que vem antes, conseguir entender toda a ideia
do trecho onde aparece essa palavra pois, e aí depois que vocês leram e pegaram toda a ideia do trecho onde ele aparece, vocês vão tentar fazer essa troca aqui, ó. Vocês vão tentar trocar pois por e, depois por ou, por portanto, por porquê e por mas. Então, daí vocês vão fazer o seguinte, na hora de trocar por e, vocês vão ver se fez sentido. Fez o mesmíssimo sentido do que pois? Então é porque é adição. Não fez o menor sentido, alterou o sentido, mudou o sentido da frase? Então não é adição. E assim por diante, vocês vão fazer isso com todos. Por exemplo, colocou ou no lugar do pois, leu tudo de novo. É o mesmo, o ou deu o mesmo sentido de pois? Se ele deu o mesmo sentido de pois, é porque é alternância. Se ele modificou o sentido da frase e não deu o mesmo sentido de pois, é porque não é alternância. E assim por diante. Vocês podem fazer o mesmo com cada um desses, e aí onde der esse sentido, sem alterar o sentido da frase, é a alternativa aí correta. 23. Qual é o tema do texto 2? A manifestação de doenças metabólicas na população de peso normal. B. As propostas de inclusão de advertências de saúde em latas de refrigerante. C. O grande número de pessoas que têm problemas de obesidade. D. Os acordos que determinam o tempo de publicidade de frutas e legumes. E os malefícios causados pelo consumo excessivo de açúcar. Então, essa questão que é 23 quer saber o tema, né, o assunto ali do texto 2. E aí, para isso, a gente volta aqui para o texto 2, né, e vê o que é que ele fala a respeito do, enfim, a respeito do açúcar aí, né, e de outras coisas que estão no texto. Então, percebam que ele está falando que o açúcar é o maior inimigo com relação à obesidade, né, e não a gordura. Então, tipo, quando a gente fala de obesidade, o principal problema não é nem a gordura, mas sim o açúcar. Daí ele fala isso no primeiro parágrafo, depois ele vai dizer no segundo, né, que mais da metade da população tem problemas, não pode ser uma questão de comportamento, deve ser um problema de exposição a uma determinada coisa, né, a um determinado alimento, e aí essa exposição é o açúcar, né, a isso que está nos alimentos. Depois ele fala que é preciso reduzir o consumo de açúcar, né, colocar advertências nas latas de refrigerante, tipo, dizendo que tem muito açúcar, para as pessoas reduzirem o consumo, enfim. Então, baseado em tudo isso, né, ele quer saber qual é o tema do texto 2, então pensem aí no que eu comentei sobre o texto e encontrem a alternativa que melhor se encaixa. I love you, bem louvado. Todo dia ela passava desfilando em nossa rua, formosa que só a lua, que de noite alumiava. Um dia meus zóis zoiaram, o jeitinho dela andando, os cabelinhos balançando. Meus friviaram. Mil cupidos me flecharam, me deixando apaixonado. Nesse dia eu disse a ela, I love you, bem louvado. Depois foi tão chamego, beijo e cheiro no cangote. Meu peito dava pinote, num grande desassossego. Eu sempre dizia a ela, I love you, bem louvado. Debaixo de um cajueiro deu-se nosso casamento. Os dias vão se espremendo, já passaram alguns anos. Sonhamos, fizemos planos. Enfim, estamos vivendo. O tempo vai escorrendo sem poder ser controlado, mas esse amor arretado não quebra nem se esfarela. Vou morrer dizendo a ela, I love you, bem louvado. 24. Nesse texto, nos versos, um dia meus zóis zoiaram, o jeitinho dela andando, os cabelinhos balançando, meus friviaram, a linguagem utilizada é tipicamente A. Arcaica, B. Científica, C. Formal, D. Regional, E. Técnica. Essa questão, então, quer saber, né, que tipo de linguagem é essa que tem nesse trecho. Então, primeira coisa, eu vou comentar cada um dos tipos. Arcaica é uma linguagem antiga, velha, que não se usa mais. Científica, de livros, né, de ciências e tudo mais. Formal é uma linguagem mais séria, de ambientes mais formais e tudo mais. Regional é uma linguagem típica de uma determinada região que se usa naquela região, mas não se usa em outras. E técnica é uma linguagem ali, né, de áreas técnicas, enfim, de determinados setores técnicos. Aí, enfim, baseado nisso, para comentar aí, explicar mesmo essa questão, eu tenho que falar para vocês um pouco sobre o Braulio Bessa. Por quê? Só lendo esse trecho é um pouco difícil, né? Pode ser um pouco difícil, dependendo do conhecimento do mundo, do aluno, descobrir aí que tipo de linguagem é essa. Mas eu vou comentar um pouco com vocês sobre o Braulio Bessa, quem é, porque saber quem é o autor ajuda muito a descobrir. Então, o Braulio Bessa, ele é um cordelista, então ele faz ali muitos poemas ali de cordel, ele canta ali, né? Ele declama, na realidade, muitas coisas. Então, assim, ele valoriza muito aí a cultura
que ele produz e tudo mais. Então, baseado nisso, vocês precisam descobrir, né, que tipo de linguagem que é essa. Então, considerem bastante também sobre quem é o autor, podem fazer buscas sobre ele também, inclusive. O escritor mais famoso de Itabira, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade, disse certa vez que não era o maior poeta brasileiro vivo. Havia Manuel Venceslau Leite de Barros, ou melhor, Manuel de Barros, autor de linhas e rimas cheias de profundidade sobre simplicidades do dia a dia e as sutilezas das coisas desimportantes. Barros nasceu em Cuiabá, no dia 19 de dezembro de 1916. Ao terminar a escola, foi para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Depois do casamento com Estela, voltou para o Pantanal e assumiu uma fazenda de gado recebida como herança. Cronologicamente, o poeta pertence à terceira geração modernista, de 1945, assim como João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Os autores dessa fase ficaram conhecidos pelo apuro com as letras e menor apego a padrões estéticos. Com o tempo, o escritor conquistou notoriedade no meio literário. Foi vencedor do Prêmio Jabuti 2 vezes, em 1990 e 2002, com as obras O Guardador de Águas e O Fazedor de Amanhecer. Seus leitores não são apenas brasileiros. Os livros do poeta foram traduzidos e publicados na França, nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal. Em 2008, sua trajetória e as peculiaridades dos seus poemas foram tema do documentário Só 10% é Mentira, de Pedro César. 25. Qual é o gênero desse texto? A. Biografia. B. Carta. C. Crônica. D. Entrevista. E. Romance. Então, essa questão quer saber qual é o gênero, qual é o tipo do texto, né? Então, observem aí que é um texto que está falando aí sobre o Carlos Drummond de Andrade, né? Aonde é que ele nasceu, como que foi a vida dele ali, tipo, aonde ele estudou direito, né? Com quem ele casou, onde ele morou, né? A notoriedade que ele conquistou ali durante a vida dele, enfim. E aí, baseado nisso, eu vou comentar também, né, quais são as características desses gêneros, porque aí vocês cruzam, né, essa informação com as características do texto e encontram a resposta. Biografia é um texto que vai falar sobre a vida de alguém, né, sobre informações dessa pessoa, né. A carta é um texto que eu escrevo para alguém, para passar aí uma mensagem, a pessoa me responde ou não. A crônica é um texto curto que vai refletir aí, vai falar sobre acontecimentos do dia a dia, né? Então, é um texto baseado no cotidiano. A entrevista é um texto com perguntas e respostas, em que eu vou estar perguntando algo para alguém, essa pessoa vai estar respondendo. E o romance é um texto que conta uma história, mas ele é longo, né? Ele tem capítulos, ele tem vários personagens, enfim, ele é mais longo. 26. Nesse texto, na linha 4, o uso do prefixo des na palavra desimportantes. A. Aponta a repetição de uma ação. B. Indica a negação de uma característica. C. Marca um duplo significado. D. Reforça um sentimento lírico. E. Sugere uma atitude irônica. Então, aqui, nessa questão, ele quer saber o que esse prefixo des faz na palavra desimportantes. A gente tinha a palavra importantes, ele foi lá, acrescentou o des, e aí surgiu uma palavra nova, desimportantes. E ele quer saber o que esse prefixo faz. Né? Então, assim, percebam que uma coisa importante é uma coisa que, assim, eu devo levar em consideração, né? Eu devo dar valor para ela, que ela é importante. Uma coisa desimportante seria meio que o oposto, uma coisa que não é importante, né? Que eu não devo dar valor, que eu não devo ali, tipo, olhar com carinho, enfim, valorizar e etc. Considerando a interpretação do significado da palavra desimportantes, o que esse D está fazendo? Está mostrando que tem uma ação que está acontecendo de maneira repetida, que está acontecendo sempre, está negando uma característica, né? Está dando um duplo sentido, dando dois sentidos para algo, está mostrando como o lírico se sente, ou está sugerindo aí uma ironia, tal, dando uma ironia, dizendo o contrário do que quer dizer. Então, pensem na explicação da palavra, que uma coisa importante é uma coisa que eu devo valorizar, e uma coisa desimportante é uma coisa que eu não devo valorizar, né? Então, estou negando aí, dizendo que eu não devo valorizar, e considerem tudo isso e indiquem qual alternativa que explica aí o uso desse prefixo des. É isso então, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar o canal também e de compartilhar com os seus amigos. Se inscreva para receber mais conteúdos do tipo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!